Que a paz e uma bênção divina superabundante estejam sobre o dia de todos os ouvintes que nos acompanham nesta nossa imersão de hoje. Imagina a seguinte situação: acordar amanhã de manhã e descobrir que a personalidade, a vontade e os desejos mais profundos foram completamente reescritos durante a noite. Do nada. Exato, do nada. E o detalhe mais intrigante: tudo isso aconteceu sem que houvesse qualquer pedido, autorização ou, participação da pessoa. Pode soar assustador para alguns ou talvez libertador para outros. Mas é exatamente esse o mistério formidável que temos na mesa hoje. Olha, é um conceito que, assim, bate de frente com quase tudo que a nossa cultura moderna valoriza, não é? Com certeza. Porque, nós amamos a ideia de autonomia. A ideia de que somos os arquitetos exclusivos do nosso próprio destino e das nossas mudanças internas. Nossa, sim. E é por isso que a nossa imersão de hoje promete quebrar algumas expectativas. Nós vamos entrar de cabeça nas páginas de uma obra monumental chamada Teologia Sistemática, escrita pelo teólogo Louis Berkhof. Um clássico absoluto. Total. E o nosso foco é o que ele chama de doutrina da aplicação da obra de redenção. O que, trocando em miúdos, significa analisar como uma transformação espiritual, profunda e invisível sai do campo das ideias divinas e aterrissa na realidade de um ser humano. Berkhof nos guia por dois conceitos teológicos que são densos, fascinantes e muito debatidos. Sim, historicamente alvo de debates bem acalorados, que são a regeneração e a vocação eficaz. O grande desafio aqui é entender a mecânica proposta por ele, sabe? Como alguém passa de um estado de total indiferença para uma vida de fé ativa. E o que mais chama a atenção nos textos é a insistência de Berkhof em descrever esse evento inicial como algo que o ser humano é, absoluta e fisicamente incapaz de realizar por si mesmo. Isso é o que mais choca. Para começar a clarear isso, Berkhof traz o peso dos termos originais que a Bíblia usa. Umas palavras gregas como palingenésia ou a ideia de se tornar uma nova criatura. O que esses termos realmente exigem da gente em termos de compreensão? Bom, eles exigem uma precisão cirúrgica. Na análise de Berkhof, não estamos falando de uma metáfora poética para melhorar de atitude. Ele aponta para o verbo grego kstizo. Kstizo? Isso, que significa literalmente criar. E o verbo genal, que é gerar, dar à luz. Entendi. Então, dentro do sistema teológico reformado que ele defende, a regeneração não é uma reforma moral ou, um polimento de caráter. É uma obra estritamente criadora, operada por Deus. Vontade humana. Totalmente. Se é uma obra de criação a partir do nada, o ser humano é puramente passivo nesse milissegundo inicial. Não há, o menor espaço para cooperação. Zero. Pense na lógica. Algo que ainda não tem vida não pode ajudar a criar a própria vida. O texto defende que a salvação, nesse estágio embrionário, é um ato de mão única. Só que ao longo dos séculos, essa ideia de nova vida gerou todo tipo de interpretação exótico. As fontes mostram que Berkhof gasta um bom tempo limpando o terreno, explicando o que a regeneração definitivamente não é. E ele precisa fazer isso porque a história do pensamento está cheia de desvios. Primeiro, ele esclarece que não é uma mudança de substância física. Como assim física? Que pode parecer óbvio hoje, mas grupos na antiguidade, tipo os maniqueus, viam o pecado quase como uma substância material. Um tipo de poluição física que corria nas veias, sabe? Nossa! E que precisava ser trocada por uma substância limpa. A teologia clássica descarta isso totalmente. E tampouco é um ajuste em apenas uma peça do motor, certo? Não é só clarear as ideias. Exato. Historicamente, os racionalistas acreditavam que o problema humano era apenas ignorância. Então, para eles, a regeneração seria apenas o intelecto sendo iluminado. Se a pessoa entendesse melhor, ela mudaria sozinha. Essa era a lógica deles. Outros grupos focavam só na emoção, mas Berkhof argumenta que a mudança atinge a disposição central da alma.
Intelecto, vontade e emoções são transformados na raiz. E claro, ele refuta a ideia de que essa mudança torna alguém instantaneamente perfeito, imune a falhas. Que é o que algumas seitas radicais pregavam. Sim, exatamente. Vamos tentar trazer isso para uma imagem mais palpável para quem ouve a gente. Imagina um computador rodando um sistema operacional que está profundamente corrompido. A regeneração, segundo essa teologia, não seria o usuário abrir o painel de controle e tentar desinstalar o vírus manualmente. Não, de jeito nenhum. Seria como uma daquelas atualizações maciças de sistema que ocorrem em segundo plano. Sim, no nível mais profundo da máquina, no subconsciente do sistema operacional. Isso. O usuário não clicou em aceitar termos de uso, não digitou senha, não colaborou com o download de forma alguma. A máquina foi puramente passiva. Essa atualização muda radicalmente a disposição central daquele computador para operar dali para frente. É uma ótima analogia. E o ponto crucial que o texto levanta é justamente essa natureza secreta. Berkhoff explica que a regeneração, no sentido estrito, é instantânea e ocorre nessa vida subconsciente. Isso é fundamental para entender o sistema dele. É uma obra secreta e inescrutável. A mente consciente do indivíduo não participa dessa cirurgia espiritual inicial. Então ninguém sente nada na hora? Não, as pessoas não sentem um choque térmico no momento exato em que são regeneradas. A percepção só vem depois, através dos efeitos, quando essa nova disposição começa a emergir na superfície da consciência. O que nos leva a uma questão histórica fascinante. Se essa mudança central é tão invisível, tão enterrada no subconsciente... Como o pessoal do passado lidou com isso, né? Pois é, porque a mente humana odeia o que não pode medir ou ver acontecendo ali, na hora. E é por isso que a evolução histórica desse conceito foi tão, digamos, turbulenta. Berkhoff mapeia isso brilhantemente. Na igreja primitiva, e ganhando muita força na tradição católica romana medieval, com figuras intelectuais gigantes como Tomás de Aquino, havia uma necessidade imensa de ancorar esse milagre invisível em algo tangível. Então eles amarraram a regeneração e a justificação ao rito do batismo. A ideia de que o ato físico garantia a mudança invisível. Exatamente o que chamamos de ex opere operato. Que termo é esse? Significa que a ação é realizada pelo próprio fato de o rito ser administrado. Para a teologia medieval, a justificação não era vista apenas como um veredito legal de inocente dado por Deus num tribunal. Era um processo longo da pessoa ir se tornando internamente justa, e tudo isso começava ali, misturado com a água do batismo. Mas então o cenário muda com a reforma protestante no século XVI. Lutero e Calvino entram em cena. A expectativa é que eles tivessem separado tudo de forma cristalina. A separação começou, mas não foi imediata nem perfeita. Lutero, por exemplo, ainda manteve laços bem fortes com a eficácia do batismo. Sério? Sim. E Calvino deu um salto enorme e passou a usar o termo regeneração. Mas as fontes nos mostram que ele usava a palavra como um grande guarda-chuva, sabe? Uma definição bem ampla. Para Calvino, regeneração englobava todo o processo. A mudança invisível, o arrependimento consciente, a fé e até a santificação progressiva ao longo da vida. Então, quando é que a definição ficou tão restrita e precisa como a que Berkhoff defende? Foi o trabalho da teologia reformada posterior, consolidada em documentos como os cânones de Dort. Foram esses teólogos que pegaram o bisturi e separaram as coisas. Eles disseram assim, olha, o raio que cai silenciosamente na floresta é a regeneração. O incêndio visível que ele causa, que é o arrependimento e a fé, isso é a conversão. Uau, é uma arquitetura teológica impressionante. Mas os textos também mostram que, ao chegarmos nos séculos XIX e XX, essa estrutura sofreu ataques frontais. Berkhoff dedica bastante espaço para analisar a teologia liberal moderna e a psicologia da religião. Sim, e a mudança de paradigma aqui é bem radical. Pensadores liberais modernos, tipo Schleiermacher e Jutz, eles abandonaram completamente a ideia de uma regeneração metafísica e sobrenatural. Foram para um lado mais humanista. Muito. Eles foram profundamente influenciados pela filosofia de Rousseau. Rousseau, que basicamente dizia que a natureza humana é inerentemente boa e que a sociedade é que a corrompe. Exato.
Se a pessoa parte do princípio de que o homem já é bom na sua essência, a necessidade de uma recriação divina desaparece, né? Faz sentido, a lógica deles. Para esses teólogos modernos, a regeneração passou a ser vista apenas como um passo vital de desenvolvimento ético, um ajuste de rota natural. E a psicologia da religião, liderada por figuras como William James, levou isso ainda mais longe. William James, que tentou catalogar a experiência religiosa sob uma lente puramente científica. Isso. Para estudiosos como James, a transformação ocorre no subconsciente, sim, mas sem qualquer fagulha divina. É um processo psicológico onde uma pessoa exausta de viver de forma autocêntrica... Focada nela mesma? Isso, focada em si mesma. Ela passa por uma crise de ansiedade e muda para uma visão heterocêntrica, focada nos outros ou no universo. O que a teologia chama de convicção de pecado, a psicologia da religião prefere diagnosticar como uma doença da alma. Um período de tensão emocional que finalmente se resolve numa sensação de alívio e unificação mental. Espera, vamos fazer uma pausa aqui e olhar para isso de forma crítica. Pensando com a mentalidade do mundo contemporâneo, essa visão de William James e dos liberais não soa muito mais palatável para nossa audiência hoje? Com certeza, soa bem mais tranquila. Porque é higiênica, não envolve o sobrenatural interferindo na vontade humana e transforma a salvação em uma jornada de bem-estar e saúde mental. Por que Berghoff rechaça isso de forma tão categórica? O que impede ele de aceitar que a regeneração seja apenas um amadurecimento ético? Olha, a recusa de Berkhoff não nasce de uma teimosia filosófica, sabe? Mas da antropologia bíblica em que todo o seu sistema se baseia. A premissa central dele é que as escrituras não diagnosticam o estado natural do ser humano como alguém que está apenas confuso e precisa de terapia. Certo. Ou como alguém doente precisando de um remédio moral. A Bíblia descreve a humanidade natural como espiritualmente morta. Aquela frase clássica, mortos em delitos e pecados. Essa mesma. E a lógica que se segue é implacável dentro desse sistema. Pessoas mortas não dão passos vitais de desenvolvimento ético. Caramba, é forte isso. Um cadáver não consegue fazer um reajuste psicológico para se sentir melhor. Mortos não precisam de autoajuda, mortos precisam de ressurreição. Nossa. É por isso que qualquer teologia que coloque a origem dessa mudança no próprio esforço humano, para Berkhoff, falha em compreender a gravidade do diagnóstico inicial. Essa premissa nos empurra para um questionamento inevitável. Se o ser humano está inerte, espiritualmente falando, e a regeneração é essa ressurreição que acontece nas profundezas sombrias do subconsciente, na surdina... Imperceptível. Totalmente imperceptível, como é que a pessoa acorda? Como essa nova vida oculta se transforma em fé consciente, em lágrimas de arrependimento, em decisões reais no dia a dia? Para ligar esses dois mundos, o subconsciente recriado e a vida consciente, Berkhoff introduz a dança entre a regeneração e a vocação eficaz. Vocação eficaz? Isso. A palavra vocação aqui significa chamado. E dentro dessa teologia, o chamado tem duas camadas distintas. Existe a vocação externa e a vocação interna. Tá. A vocação externa seria o som que atinge o tímpano da pessoa. A pregação de um sermão, a leitura de um texto bíblico, o conselho de um amigo. É a mensagem física no ar. Perfeito. E a vocação interna, ou eficaz, é o trabalho poderoso do Espírito Santo pegando essa mensagem externa e aplicando ela com sucesso no coração da pessoa. A grande diferença é que, enquanto a regeneração opera ali, escondida no subconsciente, a vocação eficaz opera na interface iluminada da vida consciente do indivíduo. Há uma ordem cronológica fascinante que as fontes nos apresentam para que isso aconteça sem violar a lógica do sistema. Sim, e a sequência é vital para o sistema reformado. Passo 1, a mensagem do Evangelho é pregada no mundo físico. A vocação externa acontece. Passo 2, no silêncio do subconsciente, Deus implanta o princípio da vida, a regeneração estrita. Ele basicamente cria ouvidos espirituais onde antes só havia surdez. Certo. Passo 3, porque a pessoa agora possui essa nova capacidade vital, o chamado externo cruza a barreira e se torna eficaz. A mente entende, o coração é afetado.
Passo 4. A vontade da pessoa que antes resistia à mensagem é transformada em um desejo genuíno de abraçá-la, desaguando na conversão visível. Deixa eu tentar visualizar essa arquitetura complexa. Imagina um rádio antigo, daqueles grandes, de madeira. Mas ele está completamente quebrado. As válvulas estouraram, os fios estão todos derretidos. Uma boa imagem para a morte espiritual. O hardware está arruinado. Agora, lá fora, existe uma torre de transmissão irradiando uma sinfonia clássica lindíssima para toda a cidade. As ondas de rádio estão viajando pelo ar, atravessando as paredes e batendo fisicamente na antena daquele aparelho quebrado. Isso seria a vocação externa. A música está disponível, está batendo no instrumento. Mas o rádio não consegue processar o sinal, né? O som não sai de jeito nenhum. Exatamente. A regeneração estrita seria como um mecânico invisível que entra na sala e, em total silêncio, solda os fios e troca as válvulas danificadas por novas. O rádio não pediu para ser consertado. E a vocação eficaz, o que seria? A vocação eficaz seria o momento em que o aparelho recém-consertado é ligado, a sintonia se alinha perfeitamente com a torre de transmissão e subitamente a sala é inundada pela sinfonia. A música invisível finalmente se torna uma experiência audível e consciente. É uma engrenagem que faz muito sentido dentro da própria lógica. Mas, usando ainda a imagem do rádio, chegamos ao que podemos chamar de o dilema do instrumento. E isso é um debate clássico. É um debate profundo que dividiu pensadores, porque, afinal, o mecânico invisível usou as próprias ondas de rádio que estavam no ar para conseguir consertar as válvulas, ou ele usou as próprias mãos num concerto direto, sem depender das ondas de som. Esse é o famoso debate teológico sobre a causa eficiente da regeneração. Ela é imediata ou mediata? Tá, traduz isso pra gente. Imediata significa que a ação divina é direta, de espírito para espírito, sem ferramentas externas. Já mediata significa que a ação usa a verdade da palavra, a pregação, como ferramenta para gerar a vida. E as fontes mostram que não faltaram teorias ao longo da história para explicar isso, né? De fato. Berkhoff mapeia as trincheiras desse debate muito bem. De um lado, no passado, existiam os pelagianos, que achavam que a ferramenta era simplesmente o livre-arbítrio humano escolhendo bem. Muito mais tarde, temos figuras como Charles Finney, um dos maiores nomes dos reavivamentos americanos. Sim, Finney é muito conhecido. Ele argumentava ferozmente que a verdade do Evangelho atuava como um motivo persuasivo. Finney acreditava que se a verdade fosse pregada com paixão e clareza suficientes, ela teria o poder de dobrar a vontade humana e mudar o coração. Finney confiava no poder absoluto da persuasão retórica aliada à verdade. Mas a teologia de Berkhoff vai na contramão disso, certo? Vai. E ele usa um argumento do teólogo Shedd, que ataca o centro da tese de Finney. O que ele diz? Shedd argumenta que a verdade, por mais cristalina e bela que seja, atua apenas na esfera da persuasão moral. E persuasão moral, não importa quão forte seja, não tem o poder de alterar um estado de morte. É como tentar argumentar com o rádio quebrado para que ele toque a música só porque a música é muito boa. Exatamente isso. Shedd diz que a verdade é como a luz do sol. A luz é real e poderosa, mas ela não serve de absolutamente nada se for projetada em um olho cego. Nossa, faz todo sentido. A luz não conserta a cegueira. Portanto, a teologia reformada conclui que a ação que recria a capacidade de ver tem que ser imediata. É a energia do Espírito Santo atuando de forma direta e inescrutável na essência da alma. Mas, olha só, peraí. Eu preciso assumir a posição de quem questiona esse sistema agora, olhando para as próprias escrituras que Berkhoff defende. Manda. Se a verdade do Evangelho, a persuasão e a pregação não têm o poder de acordar a alma, tipo, se a implantação dessa nova vida é uma injeção direta e secreta do Espírito, isso não transforma todo o esforço de pregar, ensinar e compartilhar a mensagem em algo totalmente inútil? É a primeira coisa que a gente pensa. Pois é. Por que espalhar as ondas de rádio se elas não consertam o aparelho? Essa é a grande tensão.
E muitos teólogos no passado caíram exatamente nessa armadilha, achando que a pregação era irrelevante. Mas Berkhof, alinhado aos padrões confessionais calvinistas, traz uma distinção muito fina e muito crucial. Qual é? Eles olham para textos bíblicos que dizem que fomos gerados pela palavra da verdade, como no livro de Tiago ou na carta de Pedro. Para harmonizar isso, eles fazem a distinção entre a geração da vida e o novo nascimento. Parecem sinônimos, mas não são. No uso técnico, não. A geração é aquele primeiro milissegundo de implantação da vida no subconsciente. E isso é 100% imediato, sem o uso da palavra. Certo. Mas o novo nascimento é a manifestação exterior dessa vida, é quando a pessoa desperta para a conversão. E para que esse despertar ocorra, o Espírito Santo decretou o uso da pregação. Ah, entendi. A palavra não é o bisturi que faz a cirurgia. A palavra não gera os novos pulmões, mas ela é o ar puríssimo que esses pulmões recém-criados imediatamente precisam respirar para não atrofiar. Que fantástico! Então, o ar não cria o pulmão, mas sem o ar, o novo pulmão não tem como provar que está vivo. A pregação é o ambiente necessário onde essa nova natureza engata a marcha e se movimenta. O sínodo de Utrecht que o texto menciona amarra exatamente isso, não é? Sim, o sínodo declarou formalmente que, no caso de adultos, a obra imediata do Espírito Santo e a pregação da palavra não podem ser dissociadas. Andam juntas. Isso. O mecânico conserta o rádio em silêncio, mas ele faz isso garantindo que a torre de transmissão esteja enviando a música no mesmo instante para que o rádio imediatamente cumpra o seu novo propósito. Para amarrar todos esses fios complexos, qual seria a visão panorâmica dessa arquitetura da salvação que destrinchamos hoje? O que as fontes nos apresentam é um sistema profundamente interligado que busca honrar a soberania divina e a experiência humana. Você tem o chamado externo, que é auditivo e universal. Você tem a mudança interna e recreadora operada secretamente por Deus. E do encontro dessas duas realidades brota a vocação eficaz. A mente é finalmente iluminada, a hostilidade vira amor e a pessoa responde livre e conscientemente ao seu Criador. Sabe, mergulhando nesse material, me ocorreu uma reflexão bastante instigante. Visto que a teologia reformada postula que essa implantação inicial de vida acontece no mais profundo subconsciente, e nós não temos acesso ao código-fonte, apenas aos resultados práticos, isso talvez ofereça uma explicação poderosa para uma das lutas mais silenciosas e dolorosas da vida espiritual. Qual luta? O motivo pelo qual tantas pessoas de fé passam meses, às vezes anos, em tormentos de dúvida, sabe? Se perguntando se a transformação delas é real ou se estão apenas enganando a si mesmas. Olha, é uma aplicação muito perspicaz da teologia à vida emocional. Por quê? Se a mudança estivesse alicerçada apenas nas nossas flutuações de humor ou na força da nossa convicção intelectual diária, o desespero seria a regra. Exatamente. Mas se a raiz dessa nova vida está lá no fundo, intocada pelas nossas crises de ansiedade diárias, ela pode estar lá, germinando devagar, lutando contra o solo duro das nossas imperfeições, antes de florescer e trazer paz total à mente consciente. É um processo. Pode ser um conforto imenso pensar que as angústias, o desconforto com os próprios erros, a dúvida agonizante, não sejam provas de que o rádio continua morto. Talvez a estática no alto-falante seja justamente o som de um sistema que foi religado e está tentando sintonizar a frequência correta. O que transforma a dúvida, não em um atestado de morte, mas num sintoma de uma vida que está aprendendo a respirar. Um pensamento e tanto para deixarmos reverberando na mente após essa análise intensa. E para quem se sentiu desafiado ou fascinado por esses conceitos, a jornada não acaba aqui. Informo que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.